Olá! No dia 25 de janeiro, a Igreja celebra a conversão de São Paulo. A conversão de São Paulo é um dos maiores acontecimentos da época apostólica. Ele, chamado de Saulo, nasceu em Tarso, na região da Cilícia, Ásia Menor, atual Turquia, e foi educado dentro das exigências da lei de Deus e das tradições paternas. Aos 18 anos, ele se mudou para Jerusalém para ter aulas com o escriba Gamaliel. Paulo sempre foi um homem profundamente religioso, judeu praticante, irrepreensível nas mais estrita observância da lei. Ele era cheio de zelo pelas tradições paternas. Para defendê-las, chegou a perseguir os cristãos. Como judeu praticante e de espírito violento, São Paulo era contra e perseguia qualquer um que não seguisse a lei de Deus. Antes de sua conversão, São Paulo via as mesmas coisas de sempre, ou seja, a vida, as pessoas, a Bíblia, o povo, a sinagoga, o trabalho, tudo o que pertencia ao mundo. Mas Deus quer libertar Paulo deste caminho. Na estrada de Damasco, Paulo, em vez de perseguir, ele foi perseguido por Cristo. A entrada de Jesus na sua vida não foi pacífica, mas sim de uma maneira violenta. Deus não pediu licença a Paulo. Ele entrou e o derrubou. Caiu no chão. Paulo se entregou. Lucas não diz que Paulo caiu do cavalo, mas que caiu por terra, porque essa é a fraseologia usada em alguns textos bíblicos para descrever a reação humana diante da manifestação divina. A queda de Paulo na estrada de Damasco foi a linha divisória para a sua vida entre antes e depois. Essa queda é a chave geral para entender Paulo e toda a sua luta incansável. Paulo é interpelado 2 vezes pelo seu nome hebraico, transcrito em grego, Saul. A repetição do nome corresponde ao esquema de diálogos de revelação aos patriarcas bíblicos, Abraão, Jacó, Moisés. A novidade na experiência de Paulo é a pergunta: por que você me persegue? Ela revela uma situação singular. Aquele que fala com Paulo no contexto de uma luz divina se identifica com aqueles que Paulo está perseguindo. A identificação de Jesus com seus discípulos perseguidos coloca Paulo diante de uma escolha sem alternativas. Ele precisa mudar radicalmente os seus projetos. A partir da experiência de Damasco, no encontro pessoal com o Senhor Jesus, São Paulo não colocou mais sua segurança na observância da lei, mas sim no amor de Deus por ele. O amor é para ele uma lei máxima. Basta amar. Alguém estará cumprindo a lei plenamente. Poucas vezes um diálogo tão breve transformou tanto a vida de uma pessoa como aconteceu com São Paulo. Quando se levantou, Paulo estava cego. A cegueira na Bíblia é claramente relacionada com o pecado, com a desorientação do homem, com o seu andar trôpego, incapaz de encontrar uma direção, mas no seu interior brilhava já a luz de Cristo. Essa experiência renovou por dentro todo o seu relacionamento com Deus e com o próximo, e mudou totalmente sua visão sobre a vida e as pessoas, e ele se tornou uma nova criatura. Que ele mesmo diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, passaram-se as coisas antigas, eis que se fez uma realidade nova. Minha vida presente na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essa nova experiência do amor de Deus em Jesus mudou os olhos e ajudou Paulo a descobrir novos valores que antes não via. A partir de então, Cristo começou a ser o centro de sua vida. A queda no caminho para Damasco representava para São Paulo
um autêntico ponto sem retorno. A experiência da gratuidade e do amor de Deus faz Paulo suportar lutas e perseguições, viagens e canseira, o peso do dia a dia, sofrer com aqueles que sofrem. Realizou assim o único desejo de sua vida, estar com seu Senhor e Mestre, Jesus Cristo. Ele cresceu tanto no amor de Cristo a ponto de dizer: já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. O Senhor transformou esse homem violento em evangelizador incansável de sua palavra, em um homem dócil ao Espírito de Deus. Cristo é um grande caçador e quer por presa os mais fortes segundo o critério do mundo. São Paulo se rendeu e virou um grande pregador, crível da boa notícia. O Senhor levou a um total desapego daquilo que antes lhe parecia sumamente importante. O Senhor lhe conduz a uma percepção absolutamente nova das coisas e da realidade, a uma iluminação, e tudo lhe parece distinto. Chegou até a dizer: mas essas que eram vantagens para mim, as considero desvantagens por causa de Cristo. Sim, considero tudo isso uma perda em comparação com a sublime vantagem de conhecer a Cristo. Pálido, doente, acabado, Paulo, levado a um vale solitário chamado Aquae Salvi, em Roma, seu corpo foi açoitado pela última vez, inclinou a cabeça à espera da espada que o conduziria ao martírio. O lugar onde ele foi martirizado hoje chama-se Trefontane, como recordação da cabeça de Paulo, que por 3 vezes bateu no chão antes de parar no instante dramático da morte. Realizou assim o único desejo de sua vida: estar com seu Senhor e Mestre, Jesus Cristo. O Deus do Evangelho e da Misericórdia é aquele que no instante em que me faz compreender que errei completamente com relação a Ele, porque me coloquei em seu lugar, demonstra-me a sua misericórdia ao perdoar-me e me dá confiança ao chamar-me ao seu serviço, confiando-me a sua própria palavra. Este instante resume para Paulo tudo o que ele sabia de Deus de maneira errada. O escuro se torna claro, o violento se torna misericordioso. O evento de Damasco é algo tão rico que devemos aproximar-nos com muita humildade e reverência, convencidos de que compreendemos pouco, que sabemos pouco com relação a isto, mas que poderemos conhecer muito mais pela graça de Deus. Então compreenderemos melhor a nós mesmos, o caminho da nossa vida e as nossas conversões. Nós necessitamos de uma conversão pessoal, para que nos transformemos em instrumentos dóceis e eficazes na tarefa da nova evangelização. Todos nós temos nosso caminho de Damasco, e de cada um o Senhor se aproxima, porque Ele nos ama e quer que seja instrumento deste amor para um mundo no qual muitos perderam a consciência de ser irmãos dos outros. Sem a verdadeira conversão, cada um virará um novo Saulo, que tem espírito perseguidor da dignidade da vida alheia. O homem que não se converter se julgará totalmente senhor e não servo da verdade, e cometerá as mais graves aberrações da violência. Através da conversão entenderemos que o Deus do Evangelho e da Misericórdia é aquele que nos instante me faz compreender que errei completamente com relação a Ele e ao meu próximo, e me dá confiança ao chamar-me ao seu serviço, confiando-me a sua própria palavra, a ser anunciada para todos. Se nunca realizamos a fundo esta mudança de mentalidade, que é essencial para a vida cristã, ainda não chegamos a compreender o que é a novidade do caminho cristão. Se não compreendendo
se não compreendo bem as coisas ditas sobre Paulo, provavelmente é difícil que compreenda o que aconteceu em mim. Algumas perguntas para a nossa reflexão deste dia. Onde tu estavas quando a palavra de Deus te alcançou? Para que direção te levou o Senhor? E como aconteceu esta passagem? Que existe em ti de parecido, de diferente ou análogo à experiência de Paulo? Como podes acolher na tua vida a ação proveniente de Deus que te faz ser o que és? Como e de que maneira o Senhor, que foi para Paulo a revelação da misericórdia divina, é para ti o ponto de referência fundamental para compreender quem és, o que és, de onde vens, para que tu foi chamado? Quais são as posses que te impedem de acolher com liberdade a iniciativa divina com relação a ti? Devemos fazer estas perguntas com amor. Se as fizermos com espírito possessivo ou autojustificativo, responderemos com pressa e não conseguiremos ver em profundidade a história da nossa vida sob o olhar de Deus, o olhar da fé. Mas se nos interrogarmos com amor e misericórdia, poderá emergir o que em nós é obra de Deus e o que em nós é resistência de Paulo à obra de Deus. Como o próprio Paulo disse, esta palavra merece crédito e toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou o primeiro. O pecado fundamental do homem é não reconhecer Deus como Deus, não reconhecer-se como dom seu, como fruto do seu amor. Carregamos todos dentro de nós a incapacidade de reconhecer a Deus como Deus, dos quais eu sou o primeiro. E se a misericórdia me foi dada, foi para que Cristo manifestasse primeiro em mim toda a sua generosidade, para que eu servisse de exemplo aos que devem crer nele, a fim de conseguir a vida eterna. Diz São Paulo na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 16. Ide pelo mundo inteiro e evangelizai, é o mandato do Senhor para cada cristão, para cada um de nós. Anunciar o Evangelho não é glória para mim, é uma obrigação que se me impõe. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Tenha um dia abençoado e feliz. Um forte abraço e fique na paz.